Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade essa noite, Pai, para transmitir a Sua palavra ao nosso coração. Nos enche, Pai, que possamos sair daqui com muito temor e tremor, Senhor, e com muito senso de responsabilidade. Que aqueles que ainda não entenderam, Pai, verdadeiramente o significado da Tua palavra, que eles possam entender. Que aqueles que não tiveram os olhos abertos espiritualmente, que venham a ser abertos. E que eles venham, Pai, Te servir, Te adorar. Não por obrigação, nem por medo, mas por amor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor me conduza em nome de Jesus Cristo essa noite. E repreendo todo o laço do inferno em nome de Jesus. Diga amém. E é bíblico, né? Ministrar sobre outras coisas, sobre fé, sobre cura, sobre qualquer tema que o Espírito Santo der, sobre os dons espirituais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Pega a tua Bíblia, quando você lê de Mateus, e começa Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a grifar os textos que Jesus falou sobre o inferno. Então, desacreditar da existência do inferno é chamar Jesus de mentiroso. E a gente precisa sair daqui com essa consciência. Amém? E eu vou te dizer, irmãos, o diabo está fazendo um investimento pesado. Eu não sei se vocês ouviram já até a divulgação das festas desse ano aqui do São Pedro. Quem viu? Então existe um investimento pesado. E eu sei que muitas pessoas aqui vão se tremer na base nesse dia. Né? Depois dessa mensagem eu acredito que não vai mais não. Amém? Cuidado com essas saidinhas de dizer eu vou lá só dar lanchar. Cuidado, eu estou dizendo. Cuidado. Não estou dizendo que é errado de lanchar. Você pode ir até mais cedo, tal, mas cuidado. Para nesse lanche não ir escorregando por ali, quando menos espera estar lá no meio da palhoça. Então muita atenção. Amém? Uma vez que nos convertemos, irmão, nós fizemos uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. E essa aliança não pode mais ser quebrada. A palavra de Deus diz que aquele que pegou no arado não deve olhar mais para trás. Não existe meio termo, ou é ou não é, irmãos. Não tem esse negócio, você se converteu, eu vou guardar esse CDzinho aqui de roupa nova, joga, queima, dá, faz alguma coisa. Não, é porque não tem isso não, irmão. É uma decisão. Lá em Atos dos Apóstolos, quando eles se converteram ao Senhor, que o Evangelho era pregado, a Bíblia diz que eles juntaram tantos livros de macumbaria, de tudo que não presta, de feitiçaria, de encantamento, fizeram uma fogueira e tocaram fogo. Quando a gente se converte, irmão, a gente tem que se libertar de muitas coisas que não pertencem mais a gente. Principalmente das músicas seculares. Não pertence mais. Não faz parte mais da nossa vida. Ou você quer dar liberdade para o diabo fazer o que ele quiser fazer na sua vida? Você não quer. Então, para isso você precisa fechar as brechas. Para que o diabo não tenha autoridade. Né? Nós que temos que ter autoridade contra o diabo. Contra o inferno. E não ele conosco. O diabo ele é um inimigo derrotado. Para aqueles que estão realmente aliançados com Jesus. Aqueles que querem viver na carne, irmão, o diabo sempre vai prevalecer. A decisão é séria, não é brincadeira. Amém? É uma renúncia. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Amém? Isso é a santificação. Às vezes as pessoas ficam procurando santificação em coisinhas. Ó, isso aqui, isso, tu não tirou a barba, olha, corta o cabelo, isso, aquilo. Mas santificação, irmão, é diferente.
Santificação é renúncia às obras carnais, é domínio próprio, é dominar seus sentimentos, a sua alma, as suas emoções. Por isso que temos as práticas espirituais chamadas jejum, oração em línguas, confissão da palavra, para que o espírito seja fortalecido, energizado. Eu comparo o espírito humano como uma bateria que precisa ser recarregada constantemente. Volto a fazer a pergunta, mas não vou pedir para você responder para ninguém ser envergonhado. Mas se eu perguntasse hoje, quem foi que leu a Bíblia? Será que todo mundo levantaria a mão? E se eu perguntasse quem foi que mexeu no WhatsApp? Acredito que todo mundo levantaria. Amém? Vamos ver o vídeo, por favor, em nome do Senhor Jesus. Por que eu fiz isso? Porque eu tive uma direção aqui no meu espírito. O diabo não quer que esse tema seja pregado. Porque esse tema desperta, irmão. Traz despertamento. Dentro desse livretozinho que eu aconselho você comprar. Eu aconselho. Para você ter ele em casa, guardado. E para você ler. Não fique com medo não, irmão. Eu olhei para algumas pessoas, ficaram assim, com a cara de espanto. Existe boa notícia também, viu? A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Se não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação não é difícil não, irmão. Porque não é pelo esforço, apenas pelo esforço humano. É pela graça de Cristo. Claro que os salvos em Cristo, como eu ensinei, eles vão andar pelo Espírito e não pela carne. Amém? Nesse livretozinho aqui, o irmão Hegel, ele começa falando, no comecinho, da antiga igreja que ele congregava. Não vou citar o nome por questão de ética. E ele não teve os olhos espirituais abertos. Ele era novo ainda. Ele nasceu com um problema, uma deformação no coração. O médico já tinha dado pouco. Assim, acharam que ele não ia sobreviver, mas sobreviveu até os 16 anos de idade, mais ou menos. E era uma deformação no coração, um problema que ele tinha. Mesmo ele sobrevivendo, ele foi ficando, perdendo todos os movimentos do corpo. E o médico deu poucos meses de vida a ele. E nesse relato, ele chegou a partir, ele teve a experiência do inferno. Ele é até ele é o fundador do Rema. Depois eu vou estar no final. Me lembra aí de falar um pouco do Rema, viu, Daniela? Da nossa escola. E ele partiu para estar com o Senhor com 86 anos de idade. Ele fez muita raiva ao diabo. Amém? Ele foi considerado, ele era um profeta de Deus. Mas a mensagem da fé, ela se espalhou no mundo através da vida dele. Nós estamos debaixo da paternidade dele. Amém? Ele chegou a ficar no leito de enfermidade, perdeu todos os movimentos do corpo. E ele relata nesse livro que ele na cama, ele sentiu a presença da morte, que ele ia morrer ali. Ele tinha sido batizado nas águas, presta atenção, isso é sério. Tinha sido batizado nas águas, ele participava da ceia. E ele, percebendo que já estava entre a vida e a morte, ele se despediu da avó, tentou se despedir da avó, né? A avó dele segurando ele no braço. E ele relata que toda essa experiência que está aqui no livro durou 10 minutos. 10 minutos. Ele relata que, de repente, ele começou a sair de dentro do corpo dele e cair num buraco, um abismo. Ele disse que olhava para cima, via as luzes da terra, mas quanto mais descia, ele percebia a escuridão, uma densa escuridão que ele não conseguia nem ver os braços. E ele chegou até um certo lugar. Nesse relato, ele relata que chegou a ver os portões do inferno. Ele não adentrou dentro do inferno. Ele relata também que percebeu que tinha um ser, com certeza era um demônio, do lado direito dele. Porém, ele não olhava para o lado.
E com pouco tempo ele escutou uma voz que ele disse, eu não sei que língua era aquela, mas era como um estrondo aquela voz, e aquela voz estremeceu todo aquele ambiente. E ele foi sugado pelas costas novamente. E de repente ele apareceu no terraço da casa da avó dele. Ele atravessou as paredes e entrou dentro do quarto, viu a avó dele e viu o corpo dele. E ele foi e mergulhou dentro do corpo. Ele conta o pavor e o pânico que ele teve. E que sensação terrível, irmão. E ele diz que quando voltou, ele já sabia que ele não escapava. E ele disse à avó, vó, chame minha mãe para eu me despedir dela, eu vou morrer. Só que a mãe dele, quando viu aquela cena, saiu desesperada, gritando. Isso é um testemunho real, viu? E está em linha com a palavra. Ela gritava tanto, chorava, e clamando a Deus pela vida dele. A mesma situação aconteceu pela segunda vez. Tudo isso que eu estou falando foi dentro de 10 minutos. E ele desceu por aquele buraco, novamente pela segunda vez, como uma sucção, sugou ele novamente, só que em vez de ele aparecer no terraço, ele apareceu de frente do corpo dele, perto das pernas dele. E ele cita aquela sensação de voltar a entrar dentro do corpo como uma pessoa que está calçando uma bota. Bastante interessante. E ele volta e diz, cadê minha mãe, cadê minha irmã, eu quero me despedir deles, eu vou morrer. Havia um pavor, havia um medo muito intenso. E pela terceira vez, o irmãozinho dele, 9 anos ou 10, tinha ido atrás do médico. Naquela época, isso em 1930, os médicos eles iam até a residência para fazer os atendimentos. E ele cita que na terceira vez da experiência que ele saiu do corpo, eu vou ler essa parte que é muito forte. Preste atenção. Deixei uma mensagem para cada um deles, era despedida. E meu coração parou pela terceira vez. Pude sentir a circulação ser cortada, de repente. Meus dedos dos pés adormeceram, mais rápido do que um piscar de olhos. Meus dedos dos pés, tornozelos, joelho, quadris, estômago e coração morreram. Então pulei do meu corpo e comecei a descer pela terceira vez. Mesmo desta vez pensei, isso não está acontecendo comigo. Trata-se apenas de uma alucinação. Não pode ser real. Ele pensando, depois que ele morreu. Porém pensei depois, é a terceira vez, não voltarei agora. A escuridão me envolveu mais escura do que qualquer boêmio já havia visto. A Bíblia fala sobre homens e mulheres sendo lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Ele cita aqui Mateus 8,12. Nas trevas gritei, Deus, eu pertenço à igreja. Agora ele cita que quando ele gritou, não foi do jeito que eu estou dizendo aqui não. Ele disse que se ele fosse citar como ele gritou numa igreja, talvez a igreja ficasse espantada. Se fosse eu gritava. E ele gritava, Deus, pertenço à igreja. Glória a Deus. Desencoste daí, já era para você não dormir, viu? Deus, pertenço à igreja. Mas ele gritava, pertence à igreja, e descia no buraco. Vai prestando atenção. Fui batizado nas águas. Veja que eu estava dizendo a ele, eu não deveria estar indo para cá. Esse lugar é errado. Agora que eu acho interessante, que duas coisas ele citou. Pertenço à igreja e fui batizado nas águas. Pare e pensa um pouco. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é só o fato de você pertencer a uma igreja e ser batizado nas águas que te dará a salvação. Às vezes podemos estar, né? Vou me incluir para não ficar como indireta para ninguém.
dentro da igreja, mas mortas espiritualmente por dentro. O que foi que Jesus disse a Nicodemos? João capítulo 3. Nicodemos tinha todas as qualificações, olhando naturalmente para uma pessoa que seria salva. Era um religioso, mestre, dom do ensino, fazia parte do sinédrio, a palavra dele era poderosa. Mas Jesus encontra-se com ele e Jesus disse: Nicodemos, se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se bate com essas palavras quando o irmão rei gritava: pertenço à igreja, sou batizado nas águas. E ele poderia ter acrescentado: toma a ceia. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Eu bato nessa tecla, irmão, sobre o novo nascimento. Porque as pessoas pensam que seguir apenas uma igreja garantirá a salvação. Não. Devemos seguir, devemos estar acobertados. Eu não estou te dando uma legalidade para você sair da cobertura espiritual. Andar sozinho é perigoso. Jesus se entristeceu porque viu as pessoas como ovelhas perdidas sem pastor. O que eu quero dizer aqui, que antes da estrutura, antes da igreja, antes do batismo nas águas, antes da Santa Ceia, antes da doutrina, antes de qualquer coisa, você precisa nascer de novo. E nascer de novo não é uma mudança de atitude. Eu vou mudar. Onde as pessoas erram? Eu sou católico, vou morrer católico. Não é isso não. Se você é católico e apenas mudar para uma igreja evangélica, tanto faz. Não vai fazer muita diferença não. Agora, se você é católico e provar a experiência do novo nascimento, aí fará diferença. Porque você vai se converter, Deus vai te colocar no lugar certo. Porque não é só uma mudança. Agora, eu vou colocar a minha Bíblia debaixo do sovaco. Eu vou para a igreja e vou para as orações. Eu vou seguir os padrões. Eu vou colocar a gravata. Eu vou fazer da forma que me foi dito. Eu vou ficar até quietinho com a mão cruzada assim, junta. Igual um santinho. Eu não vou nem rir. Não adianta não. Não é isso não. Não é mudança de comportamento apenas. É um novo nascimento. É uma recriação interior. É aquela velha natureza adâmica, pecaminosa, filhos do diabo. Jesus disse aos fariseus: vós sois filhos do diabo. Você sabia que antes de nós nascermos de novo, nós éramos filhos do diabo? Era, por causa do pecado. Mudamos, saímos do domínio das trevas e voltamos para o reino da luz quando nascemos de novo. Não é só vir para o púlpito, levantar a mão e dizer: eu confesso Jesus como meu Senhor. Este é o caminho para um novo nascimento. Mas tem muita gente confessando e não está provando a experiência do novo nascimento. Porque confessar só por confessar não funciona. Quando você abre o coração, por isso que as Escrituras diz: não endureçais o vosso coração. Quando a palavra diz que nós não devemos endurecer, que nós abrimos o coração para que o Espírito de Deus
trabalhe no nosso íntimo, na nossa consciência, gerando consciência da necessidade de arrependimento e que precisamos de um Salvador, que só as nossas obras, subir a escada do cruzeiro, pagando promessa não funciona, que as nossas obras são inúteis e que nós precisamos de um Messias Salvador. Se nós não abrimos o nosso coração, não tem como ele fazer morada dentro de nós e transformarmos por dentro. Amém? Então ele gritava: eu pertenço à igreja, sou batizado nas águas. Veja o que eu estava dizendo a ele: eu não deveria estar vindo para cá, esse lugar é errado. Esperei por uma resposta, mas não a obtive. Apenas o eco da minha voz na escuridão. Gritei um pouco mais alto pela segunda vez: Deus, pertenço à igreja, fui batizado nas águas. Mais uma vez esperei pela resposta, mas não ouvi. Apenas escutei o eco da minha voz na escuridão. Eu deixaria uma congregação assustada e fora de si, se imitasse a maneira como gritei pela terceira vez. No entanto, se pudesse fazer com que, devido ao susto, eles fossem do inferno ao céu, eu iria fazê-lo. Francamente, eu iria fazê-lo. Gritei: Deus, Deus, pertenço à igreja, fui batizado nas águas. Mas veja que, embora ser batizado nas águas e pertencer à igreja sejam procedimentos corretos, é necessário mais do que isso para conseguir escapar do inferno e ir para o céu. Tudo que ouvi foi um eco da minha própria voz transpassando a escuridão. Cheguei novamente ao fundo daquele abismo e pude sentir o calor bater em meu rosto. Mais uma vez aproximei-me da entrada dos portões do próprio inferno. Aquela criatura segurou meu braço. Tive a intenção de armar uma briga, se pudesse, para impedir que eu entrasse. Apenas manobrei para desacelerar um pouco minha descida e ela segurou o meu braço. Graças a Deus, aquela voz foi pronunciada. Não sei de quem era, não vi uma pessoa, não somente ou a ouvi. Não sei o que ela dizia, mas seja o que for, aquele lugar foi sacudido e simplesmente tremeu e aquela criatura soltou-me. Irmão, ele relata dentro desse livro, ele diz: se eu tivesse entrado dentro daquela porta, não voltaria mais. Pela terceira vez o Senhor trouxe ele de volta, por causa de um propósito. Ele voltou, entrou dentro do seu corpo e Deus deu a oportunidade. Na terceira vez, depois da terceira, ele não morreu mais. Ele entendeu que era necessário ele nascer de novo. E sabe de uma coisa? Ele, com falta de conhecimento das Escrituras ainda, ele muito novo, ele achava ainda que ia morrer. Não tinha conhecimento. Ele achava que a qualquer momento ia morrer. Mas aquela insegurança, aquele pavor e aquele medo desapareceram. Porque quando uma pessoa tem um encontro com Cristo, que nasce de novo, algo muda dentro dela. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Presta atenção, irmão. Eu fiz uma pesquisa de alguns grandes homens de Deus que pronunciaram algumas frases sobre o inferno. A W. Pink, ele disse: negar o inferno é chamar Jesus de mentiroso, pois ninguém falou mais sobre o inferno do que o próprio Cristo. Stephen Larson disse: o inferno é tão real quanto o céu. E se não pregarmos sobre ele, o sangue dos perdidos estará em nossas mãos. Francis Chan: se você puder acreditar no céu, mas não no inferno, então você criou um evangelho que te conforta, não aquele que a Bíblia ensina.
Você quer um evangelho que te conforte ou o evangelho que a Bíblia ensina? Eu sei que em algumas ocasiões a palavra nos confortará, irmãos. Mas eu não posso pegar uma parte do evangelho e colocar a outra de lado. O inferno é real. Ontem eu passava de frente da casa de uma pessoa. E eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo assim, dentro de mim: está vendo aquela pessoa? Ela está curtindo. Ela está cantando. Ela está desfrutando. Mas se ela morrer hoje, quantos anos ela tem? Ela tem mais ou menos uns 60 e poucos anos, eu acredito. Para onde vai a alma dessa pessoa? Passei por outro lugar e essa palavra vem ardendo muito forte no meu coração sobre o inferno. E eu vi outra pessoa. E o Espírito Santo disse também: se essa pessoa morrer nessa condição, para onde vai a alma dela? Sabe, querido, aquilo colocou um desejo enorme no meu coração. E eu disse: Senhor, eu quero uma oportunidade para falar de Jesus para essa pessoa. Teve um ministro do evangelho que disse assim, ele tinha tanta convicção do inferno, da existência das pessoas que estavam indo para lá, que ele disse assim: pregue o evangelho para essas pessoas, mostre que o inferno é real. Se elas quiserem ir para lá, eles terão que passar por cima de você, mas você fez a sua parte. Tem muitas pessoas, irmãos, a cada segundo parte uma pessoa, a cada minuto várias pessoas, e para onde essas pessoas estão indo? E nós somos responsáveis pelo sangue de algumas pessoas. Sabe por que Deus me mostrou essas duas pessoas? Para que quando eu tiver uma oportunidade, eu pudesse falar de Jesus para ela. Para que o sangue dela não seja responsabilidade nossa. Olha aí para seu irmão e dá um catucãozinho nele e diga assim: não perca tempo. Com bobagem nem com besteira não, irmão. Com ofensa não, irmãos. Sacuda ele aí e diga: chegou o tempo de avançar. Aleluia! Glória a Deus! O inferno é a ausência. Outro homem de Deus disse: o inferno é a ausência definitiva de Deus. É a separação eterna do seu amor, bondade e graça. Outro homem de Deus, eu não vou citar os nomes porque eu não sei pronunciar, mas ele disse: as pessoas dizem, não me assuste. As pessoas dizem, não me assustem. Mas se eu te ver correndo em direção a um precipício, eu gritarei com tudo em mim: pare! O inferno é real e Cristo é a única saída. E às vezes, irmãos, algumas pessoas estão aqui ouvindo a mensagem, e o pregador faz o apelo final, o convite final, e ele diz: quem quer entregar a sua vida a Jesus? A pessoa fica pensando: sei não se eu vou agora. Irmãos, há quem diga que nossa vida é como uma vela, e é parecido, porque uma vela vai queimando, vai queimando, vai queimando, até um momento se apagar. Amém? Quanto mais passa um dia, nós se aproximamos mais da nossa partida. Daqui um ano mais próximo, as pessoas estão envelhecendo e não estão querendo saber do Evangelho de Cristo. As atratividades são muitas. Você acha que esse investimento pesado que está tendo na cidade é inspiração do Espírito Santo? É inspiração satânica. E eu vou te dizer o porquê, irmãos. Porque o diabo, ele quer envolver as pessoas de atratividades para que elas não tenham tempo de pensar no Evangelho. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Daqui para junho você vai ouvir falar sobre o inferno em nome de Jesus. Aleluia. Mais outras frases. Negar o inferno é chamar Jesus de mentiroso, pois ninguém falou mais do inferno do que o próprio Cristo. George Whitefield. Não sei se está certo, não. Me perdoa. O pecador, ó pecador, pense na eternidade, no inferno.
milhões de anos se passarão e ainda será só o começo. Outro homem de Deus disse: se você é nascido uma vez, você morrerá duas. Quem nasceu uma vez aqui? Todo mundo, irmão. Você nasceu, você não nasceu? Você vai morrer duas. Quem nasceu uma vez só morre duas: a morte física e a morte espiritual, que é eterna. Mas eu vou concluir a frase. Se você nasceu uma vez, você vai morrer duas. Se você nasceu duas, se você nasceu duas vezes, morrerá apenas uma. Porque quem nasce a segunda vez, nasce do Espírito. E ele só vai provar a morte física, mas não provará a morte eterna. Se a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida, então creia, meu irmão. Há quem pense que a decisão de um julgamento final será um dia. Algumas pessoas pensam assim: nós vamos morrer, nós vamos dormir, nós não vamos saber de nada. Isso não se bate com as escrituras de Lucas 16, onde Jesus foi claro na morte do rico e na morte do Lázaro. Alguns dizem é uma parábola, mas se você ler na Bíblia, no Novo Testamento, não existe parábolas pronunciando nome de pessoas. Sem contar que Jesus disse: havia um homem assim, assim, assim. A palavra havia é uma afirmativa. Ele estava falando de algo que aconteceu. O rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Existia vida naquele ambiente. Existia sofrimento naquele ambiente. Existia consciência naquele ambiente. Existia tanta consciência que o rico disse: deixa-me voltar para avisar para os meus. Será que Jesus ia falar de uma coisa que não existe? Se a Bíblia diz, irmão, eu acredito plenamente. Algumas pessoas dizem: eu vou dormir, quando eu morrer eu durmo, não sei de nada. Quando eu acordar, aí eu vou ser julgado. E se as minhas obras foram maior do que as minhas ruindades, aí Jesus vai me aprovar e eu vou ser salvo. Não, irmão, depois que fechar os olhos, já está sentenciado, não tem mais volta. Catuca aí seu irmão, Ministério Louvor, diga assim: aproveita. Sacode ele para ele se acordar. Diga: aproveita, porque a oportunidade está em vida. Convicção. Tem que ter convicção. Se você tiver convicção da sua salvação, você não negocia a sua fé. Se você tiver convicção da sua salvação, você não negocia com o pecado. Eu citei esse texto e disse assim, para tocar antes: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Esse dom acontece quando nascemos de novo. Deus quer só a nossa permanência e firmeza, irmãos. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, seguir o alvo. Não olhar para a direita nem esquerda, seguir o alvo. E eu te convido, irmão, se você entrou aqui com algum tipo de ofensa no coração, com alguma coisa, irmão, chegou a hora de perdoar. Chegou a hora de rasgar o seu coração. Jesus disse na oração do Pai Nosso: perdoais as nossas ofensas, assim, eu vou repetir: perdoai nossas ofensas, assim perdoamos a quem tem nos ofendido. Não tem como entrar no reino com ofensa no coração. Eu preciso estar em paz. Vou ler mais algumas frases, estamos chegando no final. Outro homem de Deus disse: hoje em dia, muitas pregações faz parecer que ninguém está indo para o inferno, ou que o inferno foi fechado por falta de uso. E a última frase, um homem de Deus diz: a maior parte da pregação moderna prega um evangelho para tornar homens felizes, não para livrá-lo do inferno. Eu sei que
Nós somos um povo feliz e alegre. Amém? Mas eu não quero só pregação para te animar não, irmão. É bom. E uma das doutrinas do nosso ministério é a alegria. Nós somos um povo alegre. Amém? Mas eu vejo a Escritura trazendo como um equilíbrio: alegria e responsabilidade. Para você não dizer que eu não li nenhum texto da palavra, eu vou ler Lucas 16, 23, 24, que diz assim. Vou ler alguns bem rápido. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos. Esse aqui eu já citei. Apocalipse 20, 14, 15. Leia comigo, coloca aí na tela, por favor. ARA, quero que você leia em voz alta, viu? Leia aí comigo, vai. Morte e o inferno foram lançados dentro. Segunda morte. Não, irmão, pelo amor de Deus, vamos ler com vontade. 3, 2, 1, já! Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mateus 10, 28. Quero que a igreja leia. Aleluia. Vamos lá. Todo mundo já? Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Marcos 9, 43 e 44. Tem que ser rápido no dedo aí, viu? Glória a Deus. Vamos lá, já. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo inextinguível, e o verme não se apaga. Se apagará? Se apaga. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vamos ler, viu? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não, peraí. Começa de novo. 3, 2, 1, já! Sabeis que os injustos não herdarão? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o último, Apocalipse 22, 15. Glória a Deus. Ficarão os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fique de pé um pouco. Eu queria que você refletisse. Eu acredito plenamente. Nesse momento os anjos de Deus estão trabalhando. Aleluia. Marcos 8,36 diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A coisa mais preciosa, irmão, que temos é a salvação da nossa alma. Mas vamos cantar. A coisa mais preciosa que temos, e ela é inegociável. Perca tudo, só não perca a sua alma. Perca tudo. Por isso que a palavra de Deus diz: se o teu braço te fizer pecar, arranca e joga fora. Claro que isso é uma ilustração. Arrancar, você não vai arrancar seu braço, mas fala de coisas na nossa vida que precisa ser tirada, coisas que precisam ser cortadas. Isso é decisão. Isso é uma noite de salvação aqui. Você pensa que no verbo da vida não tem? Tem. Porque você vê a gente ensinando outras coisas. A melhor decisão
Vou chamar ela já de irmã, Marizinha. O que ela está fazendo na vida dela. Hoje ela pode chegar em casa e reclinar sua cabeça e dormir em paz. Sobre essa mensagem.